Que alegria nós estarmos juntos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós, hoje, com o coração aberto, vamos escutar a voz de Deus. Ele fala conosco, Ele direciona a nossa vida. Ele tem um projeto lindo para cada um de nós. E a gente só precisa estar atento, com o coração aberto e deixá-lo falar. Deixar com que a palavra que nós vamos meditar, ela mova o nosso coração na direção da vontade de Deus. Isso é fundamental. E ter você é saber que o Espírito Santo tem movido, tem juntado um povo apaixonado pela palavra de Deus e de coração aberto para que o próprio Espírito do Senhor conduza, direcione, transforme, performe a vida, transforme cada espaço, cada lugar que precisa ser transformado na nossa alma, no nosso coração, nas nossas decisões, em tudo o que nós fazemos. Mas para que a gente compreenda a palavra, a gente precisa da assistência daquele que é o nosso ajudador, daquele que é o santificador, daquele que nos recorda todas as coisas, como disse o próprio Senhor, o Espírito Santo. Vamos suplicá-lo? Vamos pedir que Ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos para que a gente possa anotar o texto que iremos estudar hoje. Então, anota aí Josué, capítulo 15, versículos de 1 a 12. Josué, capítulo 15, versículos de 1 a 12. Nós vamos ler juntos o texto e depois vamos meditá-lo, colhendo a mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco. A parte que tocou à tribo de Judá, segundo seus clãs, estendia-se até a fronteira de Edom, ao sul do deserto de Sin, no extremo sul. Sua fronteira meridional, desde a bacia meridional do Mar Morto, prolongava-se para o sul da subida dos Escorpiões, passava por Sim e subia ao sul de Cades Barnê. Passando por Esrom, subia a Adar e rodeava Carca. Passava depois por Azemona, prolongando-se até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta, disse, será para vós a fronteira sul. Sua fronteira oriental era a parte do Mar Morto que vai até a foz do Jordão. No norte, a fronteira partia da foz do Jordão, subia depois de Bet-Hogla, passava no norte de Bet-Arabá e subia até a pedra de Boém, o Rubenita. Subia ainda até Dabi, pelo vale de Acor, olhando a norte para o lado de Gilgal, defronte da encosta de Adomim, a sul do ribeiro. Daí passava junto às águas de En-Sames até terminar em En-Rogel. Deste ponto, a fronteira subia pelo vale de Ben-Enon, pelo flanco sul dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, e ia até o cume da montanha que faz frente ao vale de Enon, no oeste, na extremidade do vale dos Refaítas, a norte. A fronteira seguia depois desde o cume da montanha até a fonte das águas de Neftor. Prolongava-se até as cidades do Monte Efron e inclinava-se na direção de Baala, isto é, Cariate e Arim. De Baala, a fronteira virava para o oeste até o Monte Seir, passava pelo flanco setentrional do Monte de Jarim, que é Queslon, e descendia de Bet-Sames, passando por Tamna. Daí seguia para o norte, para o lado de Ácaron, e indo a Secron, passava pelo monte de Baala. Chegava a Jebneel para terminar no mar. O limite ocidental é o Grande Mar. São essas as fronteiras em redor dos descendentes de Judá, segundo seus clãs. É um território muito rico, riquíssimo, que recebe a tribo de Judá. Mas isso aqui nós precisamos compreender numa perspectiva profética.
E isso é o que nós vamos fazer agora. Veja só, o território, ele não é apenas político, ele não é apenas um território agrícola, fértil. Ele é um território profético, é o território da linhagem messiânica. O Messias virá da tribo de Judá. Por isso nós vemos aqui os limites desse território, não é? A tribo de Judá, ela no hebraico é Yadash. O que significa Yadash? Significa louvor, significa agradecimento. Então, nós vamos percebendo aqui algo muito precioso diante do que é o patrimônio de Judá. A gente vai perceber aqui essa confirmação profética da tribo de onde viria o Messias, o leão da tribo de Judá. O Messias, o Salvador. A gente já sabe quem é o Messias, o Salvador. Quem é o Messias, Salvador? Jesus Cristo, aquele que veio nos salvar, aquele que nos trouxe a paz, aquele que veio estabelecer o seu governo eterno. O seu cetro de governo não terá fim. E esse governo acontece hoje nos nossos corações, de forma invisível, mas ele está governando. E é importante ver aqui também que nós precisamos estar atentos à nossa herança espiritual. Você já pensou qual é a herança espiritual que você recebeu? Porque quando a gente perde a noção de que nós temos uma herança espiritual, a gente perde a nossa identidade. Vamos imaginar, como Igreja Católica, nós temos a herança espiritual nos sacramentos, nós temos a herança espiritual na Eucaristia, nós temos a herança espiritual na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério. Nós temos a herança espiritual na Virgem Maria, no relacionamento com ela, na comunhão dos santos. E aí eu poderia ir descrevendo aqui. Agora, se eu não tenho noção da herança espiritual, eu perco a identidade espiritual. Vamos imaginar um membro da Canção Nova, nós temos uma herança, um legado espiritual. Se eu não tenho consciência da minha herança espiritual, eu perco a identidade. Eu vou querer ser tudo, mas não vou ser Canção Nova. Então, é importante que nós tenhamos consciência da nossa herança espiritual. Você tendo consciência da herança espiritual da Igreja Católica, você nunca vai ser um protestante, você não vai ser um muçulmano, um judeu, você vai ser católico. Não é verdade? Você tem uma herança e aí você vai manter a sua identidade. Eu vou manter a minha identidade de católico. E isso é fundamental. Então, eu acabei de descrever aqui e agora eu vou te perguntar, você sabe qual é a sua herança? Vamos imaginar que você é de uma comunidade, está aqui fazendo o estudo comigo. Existe uma herança espiritual da sua comunidade, como da minha comunidade, não é verdade? Vamos imaginar numa paróquia dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa paróquia tem como herança a intercessão de Santa Teresinha, mas a vida de Santa Teresinha. Ali, essa paróquia pode girar em torno da espiritualidade teresiana, de Teresinha do Menino Jesus. Da mesma maneira que uma paróquia franciscana tem uma herança franciscana, onde aqueles que estão ali conduzindo a paróquia, os franciscanos, eles vão imprimir um ritmo espiritual da herança do franciscanismo. É importante que a gente entenda isso. Eu sei qual é a minha herança espiritual. Então, muitos cristãos vivem sem saber o que Deus lhes confiou. Você sabia que Deus confiou ao católico o santo batismo? O Senhor Deus confiou ao católico o sacramento da penitência, da confissão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento do matrimônio, da ordem. O Senhor Deus deu o sacramento da unção dos enfermos para nós. Isso é herança. Nós temos que assumir essa herança. A Eucaristia, a Santa Missa, a adoração. Nós temos isso como herança. Cometer um pecado, a herança católica, espiritual, eu sei que eu posso me confessar e receber absolvição. Então, a gente não pode ficar sem saber a herança que nós recebemos espiritual. O território aqui de Judá, ele é simbólico, ele simboliza a vocação, ele simboliza a missão. Ali é terra messiânica, ali existe uma herança espiritual, uma herança pessoal. Então, a gente vai percebendo aqui no texto literal que Deus ele vai traçando fronteiras. Quem ultrapassa os limites vai perder proteção.
A gente não pode ultrapassar os limites. Eu não posso ultrapassar os limites da sagrada tradição, não posso ultrapassar os limites da sagrada escritura, não posso ultrapassar os limites do sagrado magistério. Eu perco proteção, eu fico confuso na minha identidade, eu fico confuso na minha identidade. Então, é importante que, tomando consciência de quem nós somos, nós vivamos a nossa herança. Eu digo para os meus irmãos de comunidade, vivamos a herança, o legado do Carisma Canção Nova, o legado espiritual. A gente tem uma identidade, mas claro, dentro da identidade do Carisma Canção Nova, nós somos católicos, está lá toda a identidade da vida católica, do jeito católico de ser. Amém? Qual é a mensagem que nós podemos hoje colher? Preciso viver consciente da herança espiritual da Igreja Católica, para que eu não perca a minha identidade. Isso me fortalecerá e me possibilitará crescer espiritualmente e dar testemunho para aqueles que não creiam, ou que não entendam, ou que desconheçam a fé católica. Vivendo assim, colherei bons frutos espirituais que me levarão à santidade e, no futuro, ao reino do céu. É muito triste ver alguém sem identidade. É muito triste ver alguém perdido dentro de casa. Vamos imaginar lá aquela parábola que Jesus conta, né? Falando da misericórdia da mulher que perde a moeda dentro de casa. Ou seja, alguém que está perdido dentro de casa, não sabe quem é, não tem identidade. Tem um monte de coisa que circunda e a pessoa é totalmente perdida, mas ela não vive aquilo que é o essencial, porque ela não sabe qual é a sua herança espiritual. E aí a sua identidade se compromete. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a tribo de Judá, o patrimônio de Judá, nos revela que nós temos um patrimônio espiritual tremendo, grandioso. A gente vai olhar para a hierarquia da igreja, vai olhar para o Santo Padre, vai olhar para a unidade da igreja. Isso é tremendo, meu Deus do céu. E aí a nossa fé vai cada vez mais se tornando uma fé inabalável. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos porque essa palavra nos permite hoje conhecer um pouco. E eu tenho certeza que o Senhor vai mover o nosso coração para conhecer ainda mais a nossa identidade espiritual, como católicos, como homens e mulheres de fé. Porque nós não queremos ficar perdidos dentro da casa do Senhor, perdidos, não sabendo quem nós somos, não sabendo o que nós devemos fazer, não sabemos os direitos que nós temos, a herança que nós recebemos. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça de uma consciência profunda de quem nós somos, do que nós recebemos, para que nós bem vivamos a nossa fé. E aí essa fé possa crescer, possa produzir frutos espirituais, frutos de santidade e no futuro nos levar a essa eternidade feliz que é o reino dos céus, que é o céu que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa experiência maravilhosa que o Senhor nos dá a oportunidade de viver com a sua palavra. Amém. Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. Ter a consciência, saber da herança espiritual que nós recebemos, nos mantém na nossa identidade e nos faz cumprir limites, observar tudo aquilo que o Senhor mesmo deseja que nós observemos e vivamos na nossa caminhada de fé. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.